Pessoal, então vamos lá gravar mais um vídeo para nós entendermos e fixarmos o que a gente viu em sala de aula, que é aquela continuidade relacionada aos testes de hipótese que a gente a priori está fazendo com as médias, né? Lembrando que para a gente fazer teste de médias, a primeira questão que vocês têm que observar é o seguinte: se meus dados apresentam uma distribuição normal, né? Ao apresentar a distribuição normal, nós temos as possibilidades de fazer o teste de média para uma proporção, teste de média para amostras independentes e agora os novos dois testes que faltaram a gente finalizar nos vídeos, que são os testes de médias pareadas ou emparelhadas ou o teste de ANOVA, que é o teste de análise das variâncias, mas que trabalha com a diferença de médias de dois ou mais grupos, 3, 4, 5 grupos que a gente verifica se há diferença de médias entre eles, tá? E depois eu vou só mostrar para vocês como faz teste de mediana quando a gente de alguma maneira trabalha com uma distribuição que não é próxima da normal, tá? Para a gente fazer esses testes, eu vou trabalhar com vocês com aquela base de dados que eu tenho de tributação, né? Que tem alguns tipos de arrecadação, que tem uma separação por isenção tributária e também tem uma separação por região. Primeira coisa que eu vou trabalhar com vocês é trabalhar com um teste de média que envolve amostras pareadas, tá? Quando a gente fala de amostras pareadas, pessoal, a questão que vocês têm que ter em mente é que a amostra pareada, ela envolve o quê? Ela envolve a ótica de tempo. Isso que é importante para a gente. A amostra pareada envolve tempo. Então, nos outros testes que a gente trabalhou, de uma proporção eu testo um valor. Amostras independentes eu testo dois grupos. Amostras de média, de teste de médias pareadas ou emparelhadas é quando eu vou considerar uma variável e eu vou testar ela em dois momentos de tempos diferentes. Então é o seguinte, se eu gostaria, por exemplo, de testar o CRA da turma de vocês, eu pegaria o CRA para um período e o CRA para outro período. Veja, eu vou manter a mesma variável, mas eu vou testá-la ela em períodos diferentes. Eu quero responder a seguinte pergunta: será que a média de um período é igual à média de outro período? É basicamente isso que eu vou fazer dentro da lógica de teste de média de amostra pareadas, tá? Então, para a gente testar aqui e vocês verificarem como isso funciona, eu vou pegar essa variável de PIS 2022, só para reforçar para vocês, a gente já fez os testes nas aulas anteriores, a distribuição é normal, tá? Só para vocês não confundirem com isso. Então eu tenho aqui o PIS 2022 e o PIS 2023, tá? Do PIS 2022, 23 e 24, todos os processos de análise exploratória nos indicaram para distribuição normal. Então o que eu quero fazer? Qual variável que eu vou pegar? Eu vou pegar a variável PIS. Então só para a gente trabalhar aqui, para a gente brincar aqui e fazer esse processo de teste, nós vamos pensar o seguinte: qual variável eu vou pegar? Eu vou pegar a arrecadação de PIS, beleza? Quando a gente faz teste de média de amostras pareadas, eu vou pegar uma variável e eu vou analisá-la elas em dois momentos diferentes. Então eu vou pegar minha variável PIS aqui e eu quero analisar 2022 e 2023. Então qual a pergunta que eu quero responder? Será que a arrecadação do PIS em 2022 é igual à arrecadação do PIS de 2023? Então eu vou fazer um par de variáveis para fazer esse aspecto de resposta. Então, como eu vou montar isso? Vamos considerar para todos os nossos testes aqui que o nosso nível de significância é 5%. Então, eu vou montar H0 e eu vou montar H1. Como vocês estão acostumados, normalmente eu monto H0 com o processo de igualdade, tá? Então, qual variável eu estou trabalhando? Com PIS, certo? Então, eu quero saber se PIS vai ter algum tipo de comportamento diferente em relação aos períodos. Então, qual é a H0 que eu vou trabalhar? Eu quero saber se o PIS de 2022 é igual ao PIS de 2023. Vejam, eu mantive a mesma variável, mas eu estou com anos diferentes, tá? Então é essa a lógica que eu tenho aqui para testar. Qual seria a alternativa? Que PIS de 2022 é diferente de PIS 2023. Ah, eu poderia de alguma maneira direcionar se é maior ou menor? Poderia, mas como é só para a gente fazer essa demonstração, é só para vocês verem. Então, vou usar o nível de significância de 5%, H0 PIS 2022 igual a PIS 2023 e H1 PIS 2022 diferente PIS 2023. Como eu vou testar isso aqui? Vou lá no SPSS, né? Vou aqui em analisar, vou em comparar médias. Vocês vão ver que a gente tem aqui média, uma amostra T, uma amostra de testes independentes que a gente fez, e aqui vocês vão procurar aqui, ó, amostra pareadas de teste T. Estão vendo?
E aí a gente vai de alguma maneira trabalhar com esse processo e aí aqui a gente vai fazer esses tipos de testes. Então, amostras pareadas de teste T. Cliquei. Aí vocês vão ver que aqui nesse processo de amostra pareada, tem as variáveis do lado esquerdo e do lado direito a gente tem um quadro chamado variáveis pareadas. A gente tem o par 1. O par 1 ia ter em variável 1 e variável 2. Aí vocês vão falar, mas Bruno, você não falou que a gente ia trabalhar com a mesma variável? A gente vai trabalhar. Quando está escrito variável 1 e variável 2, não quer dizer que a variável é diferente. O 1 e o 2 representam os tempos diferentes. E sempre vocês vão fazer um par nessa amostra pareada. Então, o que é a variável 1? Eu quero analisar a PIS 2022. E ela vai aparecer aqui do lado do variável 1. Mas eu quero comparar a PIS 2022 com qual outro período? Com PIS 2023. Então, vocês vão colocar na variável 2. Então, vejam que eu formei um par PIS 2022 e PIS 2023. Cada par é um teste diferente. Então, eu poderia pôr aqui embaixo no 2 PIS 2022 com PIS 2024. Então, são essas pares que a gente vai formando, tá? Não precisa mexer em nada de opção, é só dar um OK. Vocês vão ver que a gente vai ter aqui algumas tabelas, que é a estatística de amostra emparelhadas ou pareadas, que mostra a média em relação aos anos, o N, o desvio padrão. Aqui a gente tem a correlação. Nós vamos começar a ver em sala, a correlação é quando duas variáveis estão correlacionadas de alguma maneira. Aqui a correlação é positiva, ou seja, se a PIS de 2022 aumenta, tende-se a aumentar a PIS de 2023. E o SIG vocês já sabem e a gente vai explicar depois isso na aula. O que vocês vão ter que trabalhar para analisar amostras emparelhadas ou pareadas, esse teste de amostra emparelhadas, que aqui mostra o par. Aqui nós temos na segunda coluna PIS de 2022 menos 2023, então vai dar negativo porque a média de PIS 2022 é maior. Aqui a quarta coluna a gente tem o desvio padrão, tem o erro da média, tem o intervalo de confiança, mas a última coluna, que é denominada SIG, ou valor de P, ou probabilidade, é o que vai interessar para a gente. O SIG aqui deu 0,000. Então essa é a última tabela, teste amostra emparelhados, que a gente vai ter a resposta. Então o SIG aqui deu 0,00. O que isso significa? SIG 0,000 é 0%. 0% é menor que 5% no nível de significância. Isso quer indicar o quê? Que a gente vai cair em qual zona? Na zona de rejeição de H0. Então qual a decisão que a gente tem? Rejeita H0 e conduz para H1. Porque o SIG é menor que o nível de significância. Ou seja, o PIS de 2023 é diferente do PIS de 2022. Se a gente quisesse direcionar, a gente pode falar que o PIS de 2023 é maior que o PIS de 2022, ok? Então esse é o primeiro teste que a gente está trabalhando, que é o teste de amostra emparelhadas. Ele é bem tranquilo, trabalha nessa questão realmente de comparar médias em períodos diferentes, né? E aí a gente faz essa comparação de períodos diferentes que a gente vai comparando e aí a gente vai considerando de alguma maneira esses aspectos de realocação e tomada de decisão, beleza? Ok. Aí agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês o outro teste que a gente vai trabalhar aqui, que é o teste ANOVA, né? O teste ANOVA, ele trabalha com a análise das variâncias para me responder se 3 ou mais grupos ou 2 ou mais grupos pesquisados possuem diferenças de médias entre si. Então o teste ANOVA ele é bem aplicado, ele trabalha com essa perspectiva de mais grupos. O teste T de amostras independentes, ele trabalha com diferenças entre 2 grupos de médias, e o teste ANOVA trabalha com mais de 2 grupos. Só que ele trabalha com variâncias, porque a variância é um pré-teste para que a ANOVA consiga chegar ao seu resultado final, tá? Então, umas duas questões importantes para a gente trabalhar é o seguinte: para fazer o teste ANOVA, o que a gente tem que tomar cuidado como pressupostos, tá? O pressuposto primeiro da ANOVA é que as variáveis tenham distribuição normal, tá? Isso é bem importante para a gente. E uma outra pressuposição é que as variáveis tenham variâncias iguais ou constantes. Então, assim, para vocês aplicarem dados tipos de técnicas da ANOVA, a gente tem que ter a distribuição normal e que as variáveis tenham variâncias iguais ou constantes, tá? Eu vou mostrar para vocês onde a gente vê isso e aí vocês vão colocar. E a gente pode analisar mais de um grupo em relação às suas diferenças de média. Vamos fazer aqui, considerar um nível de significância de 5% e vamos fazer um exemplo aqui de H0 e H1 com os nossos dados para vocês entenderem, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar uma variável novamente, eu vou pegar PIS 2022. Eu já comprovei que esse PIS 2022 é normal, tá? Então já atendo o primeiro pressuposto.
A outra questão aqui que a gente tem que trabalhar é o seguinte, olha, da mesma maneira do que o teste de amostra pareada, eu vou trabalhar com uma única variável, só que eu vou pegar essa única variável e compará-la em vários grupos. Normalmente 3 ou mais grupos, porque quando a gente chega até 2 grupos, a gente trabalha com teste de amostras independentes, tá? Então, o que eu quero trabalhar? Vocês vão ver aqui na base que a gente tem PIS 2022, é a variável, né? Aí, andando mais um pouquinho aqui na base que a gente tem do SPSS, vocês vão ver que aqui a gente tem uma coluna que é chamada Região Codificada 2022. O que eu fiz? Eu dividi a amostra por regiões. Então, eu quero saber quais regiões são vinculadas a cada estado. Só para relembrar, essa amostra é baseada principalmente com elementos de caso, tá? Com elementos estaduais, perdão. Então, os casos, os elementos são estados. O que eu fiz? Eu criei uma coluna e aí eu separei esses estados por região. Então, por exemplo, quem está na região norte, eu atribuí o código 0. Quem está na região nordeste, eu atribuí o código 1. Quem está na região centro-oeste, eu atribuí o código 2. Sudeste, código 3 e sul, código 4. Lembrando, pessoal, que essa é a variável codificada que a gente vai usar para os testes estatísticos. A gente não pode usar essa variável nominal, porque a nominal, de alguma maneira, pode dar problema na operacionalização do SPSS. Então, a gente usa a codificação a priori, que a gente pode dar rótulos a ela, que a gente dividiu os estados por região. Lembrando, esses números não têm importância para a gente. De 0 a 1 não tem diferença. De 0 a 2 não tem diferença. É uma forma somente de a gente codificar as regiões. E lembrando aqui, pessoal, ó, que essa codificação de 0, 1, 2, 3, 4, a gente tem ó, norte, sul, sudeste, centro-oeste e nordeste. 5 regiões. Então, para a gente querer comparar as médias de arrecadação do PIS, vejam que a gente tem mais de 2 grupos. Então, a gente não pode usar teste de amostras independentes. Então, aqui é um exemplo que a gente usa a nova. Por quê? Qual que é a resposta que eu quero dar para vocês? Eu quero saber se o PIS de 2022 é igual ou diferente entre as 5 regiões. Então, eu tenho mais de 3 grupos, maior ou igual a 3 grupos, e eu vou comparar uma única variável. Então, qual a hipótese que eu seguiria para esse teste ANOVA? Primeiramente, eu falaria o seguinte, que a média do PIS 2022 é igual entre as 5 regiões. Normalmente a gente trabalha com esse tipo de afirmação, né, de igualdade. Quando a gente faz o H1, pessoal, eu não posso falar que todas são diferentes. Então, na ANOVA, como a gente não tem certeza que todas diferentes, se pode ter algumas que são iguais, se podem ter algumas que são diferentes, o que eu faço como H1? Que pelo menos uma região tem a média do PIS 2022 diferente das outras. Diferente das outras regiões, para ficar redundante, mas para um aspecto mais didático. Então, como eu não tenho certeza que todas são diferentes, porque pode ter uma que tem igual, pode ter uma que tenha diferentes, o que eu faço, né? Eu primeiramente coloco que pelo menos uma região tem a média do PIS 2022 diferente das outras regiões. Então, é basicamente isso que eu vou testar, a diferença da média dos PIS por regiões, tá? E aí, consequentemente, eu vou conseguir dar essa resposta por meio da ANOVA, tá? Como eu faço isso? Eu faço o seguinte, eu vou lá em analisar, comparar médias e é o último teste, análise de variância unidirecional. Eu vou pegar e passar PIS 2022 para a lista de variáveis dependentes. Aí aqui embaixo a gente tem um fator. Esse fator é o seguinte, ó, nós vamos passar a região 2022 codificada. O que é isso? É como eu separei os meus grupos, 0, 1, 2, 3, 4. Eu estou mostrando assim, SPSS. Eu quero verificar qual é a arrecadação do PIS, mas por grupos, de 0 a 4. Então, dividir elas assim. Aí você vai me dar a resposta. Então, vocês sempre têm que ter uma fatorização em relação ao dado que vocês estão analisando, a variável. Então, eu passo a região codificada para fator. Aí, pessoal, tem alguns testes que vocês têm que fazer para vocês aprenderem. Primeiro, eu vou ensinar para vocês a questão dos pressupostos. A gente já viu que é a distribuição normal. Agora, a gente quer ver se tem análise de variâncias iguais ou constantes nos dados. Para a gente ver isso, o que vocês fazem? Vão aqui do lado, cliquem em opções. E aqui em opções, nas questões descritivas, vocês vão selecionar teste de homogeneidade das variâncias, tá? Só dê um continuar a priori e vamos dar um OK. Vamos esperar aqui, deu OK, ó.
vai aparecer para a gente, quando a gente só escolhe essa opção, duas tabelas, perdão. A primeira que apareceu para a gente é essa tabela aqui, ó. Teste de homogeneidade das variâncias. Aí a gente volta no nosso famoso teste de Levene. Qual que é o teste de Levene que trabalha? Com as hipóteses, H0, as variâncias iguais assumidas, as variâncias são iguais, e H1, as variâncias são diferentes, tá? Então, o que a gente vai usar? Vocês vão pegar essa tabela de teste de homogeneidade de variância e vão olhar a primeira linha com base em média, porque a gente está trabalhando com normalidade, então vocês vão olhar com base em média. Vocês vão olhar a última coluna que está escrito SIG e vão verificar. Olha o valor que a gente obteve aqui, 0,277. Estamos trabalhando com nível de significância 5%. O que isso significa? 0,277 é praticamente 27,7%. 27,7% é maior que 5%. Então, com base na média, a gente pode falar o seguinte: qual que é o teste de Levene? H0, variâncias iguais, H1, variâncias diferentes. Eu vou reter H0, porque o SIG é superior ao nível de significância. Então, para a gente aqui no PIS 2022, eu estou dizendo, ele tem distribuição normal e com base no teste de homogeneidade de variâncias, eu estou dizendo que as variâncias são iguais. Segui o segundo pressuposto, posso seguir com a análise de variância, beleza? Aí, com a análise de ANOVA, tá? Aí tem uma outra tabela escrita ANOVA. Essa tabela já é o meu primeiro passo para falar se eu vou rejeitar ou não H0 para essas hipóteses aqui, ó, que eu estou trabalhando. Aí é o seguinte, na ANOVA vocês vão pegar a primeira linha que existe, está escrito entre grupos, e a última coluna também está escrito SIG. E o SIG me diz o quê? Que o valor é 0,00. Nesse valor de SIG 0,00, o que eu vou fazer? Essa tabela nova está me mostrando o seguinte: quando tem na primeira linha entre grupos, a nova vai me responder: será que tem diferença entre os grupos que eu estou analisando em relação à variável que eu considerei? Então, o que eu estou analisando no nosso teste? Que a média do PIS de 2022 é igual entre as regiões e H1 é pelo menos uma região tem a média do PIS diferente das outras regiões. Olha aqui que o teste ANOVA me deu nessa primeira linha entre grupos no SIG, um SIG de 0,000. Para o nível de significância de 0,00, ele é menor que 5%. Então, para a nossa hipótese generalista, eu posso dizer o seguinte: rejeita H0 e parto para H1 e falo o seguinte: pelo menos uma região tem a média do PIS diferente das outras regiões. Ok? Eu tenho isso, eu já respondi. Então, pela ANOVA, eu estou mostrando que alguma região é diferente da outra em relação à arrecadação do PIS. Só que, alguém poderia falar assim: Brunose, não são 5 regiões? Quais regiões entre si são diferentes? Será que o Sul é diferente do Nordeste? Será que o Sudeste é diferente do Centro-Oeste? Então, essa é uma outra resposta que a gente pode dar. Como a gente faz isso? A gente vai aqui no SPSS e vai lá de novo em analisar, comparar médias e teste de variância, análise de variância. Aqui em opções, podem tirar esse teste de homogeneidade e variâncias porque é algo que a gente já fez. Agora vocês vão em posteriori, e aqui em posteriori, vocês vão ver que tem um monte de teste. O que servem esses testes? Para eu realmente ter essa resposta. Quais grupos entre si são diferentes? Então são vários testes utilizados. Normalmente se usa mais o Bonferroni e o Tukey. O Bonferroni ele é mais conservador em dar diferenças entre grupos, o Tukey é mais liberal. Os outros testes também podem ser testados por vocês e eles têm essas variações de exigência ou não em dar diferenças, tá? Eu vou usar com vocês o Bonferroni, que eu prefiro ele em relação à fidedignidade dele. Então é só aqui em posteriori fazer o clique em Bonferroni e dar um continuar. Depois disso é só dar um OK. Aí, pessoal, olha que diferente. Vai manter aquela tabela nova que a gente já fez, eu expliquei para vocês, mas apareceu uma nova tabela bem grandona aqui para vocês, ó. Essa tabela bem grandona, vocês estão vendo aqui, a gente já viu que existe diferenças entre os grupos, tá? Então eu já rejeitei H0, certo? Deixa eu só virar o layout dessa página para ficar fácil para todos verem, tá? Beleza. Aí é o seguinte. Deixa eu só fazer um último ponto aqui, que aí fica fácil, tá? Aí é o seguinte, o que a gente agora tem que analisar, tá? Nós temos então essa tabela de comparações múltiplas. O importante dessa tabela é vocês analisarem as primeiras partes delas, vão se repetindo, mas vocês conseguem verificar o seguinte, ó.
A primeira coluna sempre vai ter um número. O que é esse número? É a região, né? 0 é norte. E a segunda coluna tem os outros números que não aparecem nessa primeira coluna. Então, na primeira coluna aparece o 0, na segunda aparece o 1, 2, 3, 4. O que essas duas colunas estão me falando? A pergunta é, será que a região 0 é igual à região 1 em arrecadação do PIS? Será que a região 0 é igual à arrecadação do PIS 2, da região 2? Será que a região 0 é igual à arrecadação do PIS da região 3? Será que a região 0 é igual à arrecadação do PIS da região 4? Aí embaixo só vão mudando as ordens, mas são as mesmas perguntas que eu fiz para vocês. Então é isso que vocês vão ter de resposta. Aí a quinta coluna está o SIG. Aqui que está a nossa resposta. Então vamos ver, fazer um exercício aqui para a gente entender. Ó. Primeira pergunta que eu estou fazendo. A região 0 tem arrecadação de PIS igual à região 1? Olha o SIG, 0,810. 0,810 é maior que 0,05. Então eu não rejeito H0. Então o que eu estou dizendo? Que a região 0, que é norte, tem a mesma arrecadação de PIS 2022 que a região 1, que se eu não me engano é nordeste. Aí vamos lá de novo. 0. Região 0 tem a mesma arrecadação que a região 2? Olha o SIG de novo aqui da quinta coluna 0,198, maior que 0,05. Novamente, não rejeita H0, então a arrecadação do PIS 2022 é igual na região 0 e região 2. Nova pergunta. Região 0 tem mesma arrecadação de PIS que a região 3? Olha o SIG 000. Então aqui a gente conduz para quê? Para rejeição de H0. Então a região 0 tem arrecadação diferente de PIS 2022 da região 3. Para a região 4, 0 tem igual à região 4? 0,01. Novamente, rejeita H0. Então há diferenças entre a região 0 e a região 4. Então vejam, por isso que da nova me indicou que há uma diferença, pelo menos, de regiões da arrecadação do PIS entre elas. Por que eu não posso colocar H1 como diferente, como a gente está acostumado em hipótese? Porque olha como vocês viram, ó, tem diferença entre 0 e 3 e 0 e 4, mas não tem diferença entre 0 e 1 e 0 e 2. Por isso, de alguma maneira, a gente tem essa suposição mais generalista. Logo abaixo na tabela, vocês vão comparando 1 com 0, 2, 3 e 4, 2 com 0, 1, 3 e 4, e assim vai. Então, vocês vão conseguir as respostas para quais realmente de regiões há diferenças entre o PIS 2022 para uma teste ANOVA que trabalha com mais grupos. Tranquilos? Ah, só uma questão a mais. Caso a ANOVA não assuma variâncias iguais, vocês podem aplicar outros tipos de teste para fazer as opções dela, né? Aí vocês podem analisar a variância pelo Brown-Forsyth e pelo Welch, que aí são de alguma maneira formas de vocês trabalharem quando a ANOVA não tem normalidade. Beleza? Então esses pontos aqui que a gente trabalhou em relação à ANOVA, eu no próximo vídeo vou falar sobre o teste de mediana, mas esse ponto inicial é só para vocês conhecerem, beleza?